O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, despachou nos autos da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo presidente Jair Bolsonaro através do advogado-geral da União, José Levi do Amaral. Toffoli determinou: o caso não se enquadra na previsão do artigo 13, inciso 8º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Encaminhem-se os autos ao eminente ministro relator, que melhor dirá sobre o contido na petição inicial. O artigo 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal elenca as atribuições do presidente da Corte e o inciso 8º determina que uma dessas atribuições é decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias. O processo foi designado para o ministro Edson Fachin por já ter sido o relator do acórdão de outra ação direta de inconstitucionalidade, de número 5.526, que tratou da possibilidade de afastar um parlamentar em medida cautelar. Já solicitaram entrada no processo como a Amici Curiae, o Partido Trabalhista Brasileiro, a Associação dos Advogados Estagiários do Estado de Rio de Janeiro e a União dos Advogados do Brasil. A jurista Janaína Pascoal também anunciou que pretende participar do processo. A petição da Associação dos Advogados Estagiários do Estado do Rio de Janeiro cita artigos da Constituição Brasileira, em especial o artigo 5º, e afirma que os pedidos formulados pelo Advogado-Geral da União devem ser aceitos pela Corte. Ouça trechos da petição. 1. O sistema processual penal brasileiro rejeita a noção de poder geral de cautela que predomina no campo civil. 2. Fere princípios fundamentais das liberdades de expressão e manifestação do pensamento, além do princípio da legalidade, da prisão em flagrante de cidadãos que nem de longe cometeram crimes contra a segurança nacional ou os tribunais do país. 3. Violação do princípio fundamental do devido processo legal, quando prende e não permite que os advogados de acusados tenham acesso ao inquérito que levou à tarja de confidencial com segredo de justiça, o que viola o princípio da publicidade e do direito não só das partes, mas também de seus advogados que foram privados de acessar os autos e as provas. 4. Ainda ficou viabilizado pela Lei nº 12.965 de 2014, artigos 15, 19 e 22, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres no uso da internet do Brasil. Essa legislação permite que a autoridade judicial obrigue provedores a efetuar o registro de acesso de usuários a aplicações de internet, sempre que configurados fundados indícios da ocorrência de ilícitos contra a honra, o que dispensa o rigor das medidas que configuram afronta à Constituição da República. Pasme, Excelência, com relação à ampla regulamentação constitucional e infraconstitucional, não há no ordenamento jurídico brasileiro respaldo legislativo específico que preconize a possibilidade de bloqueio ou suspensão de funcionamento por ordem judicial de plataformas virtuais de comunicação amplamente conhecidas como redes sociais. Há que se observar que algumas dessas mídias exigem, como condição de adesão, assinar termos de conduta para os usuários que, contrariando, pode resultar na suspensão das atividades das respectivas contas, portanto, já regulamentadas. Não há como decretar medidas cautelares inominadas no processo penal diante da inexistência de respaldo normativo específico para decisões e ordens de bloqueio, interdição ou suspensão de perfis em redes sociais, pois, ao contrário, a prática processual penal brasileira tem registrado, desde o advento da Lei nº 12.403 de 2011, uma tendência de crescente informalidade na decretação das medidas restritivas pelos magistrados, em especial quando ocorre casos de investigações de crimes contra a honra praticados no âmbito das redes sociais, que não podem extrapolar o contexto jurídico brasileiro com a decretação de medidas cautelares penais na regência dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, que vão além das intervenções permitidas pela Lei nº 12.965. Verifica-se a precariedade das decisões que alavancam e caracterizam perseguição ao inimigo,
em absoluta afronta ao princípio da igualdade, vez que no fato em tela são vários os supostos autores do fato duvidoso, nomeando uma pessoa quando existe diversidade de pessoas e a prática de atos que não configuram crimes. Portanto, já há fatos e motivos suficientes para se acolher e julgar procedentes os pedidos formulados na peça exordial, a que vem em auxílio a hora requerente na qualidade de amicus curiae. Para corroborar com o objeto da presente ADIM, vejam o irretocável voto do ministro Luiz Fux, que diz: a liberdade de expressão é uma pedra angular para a existência de uma sociedade democrática e é indispensável: a. para a formação da opinião pública, b. condício sine qua non para que os partidos políticos, sindicatos, sociedades científicas e culturais e, em geral, todos aqueles que desejem influir sobre a sociedade possam desenvolver-se plenamente. C. é, enfim, uma condição para que a comunidade, no momento de exercer as suas opiniões, esteja suficientemente informada, o que significa dizer que uma sociedade que não está bem informada não é plenamente livre. Violação configurada e absoluta do princípio do juiz natural, ao presenciar a trindade de uma mesma autoridade na condição de vítima, investigador e julgador, com a agravante de impedir aos advogados acesso ao inquérito, fato inconcebível quando a ação parte da mais alta Corte de Justiça do país, mais conhecida como guardiã da Constituição, que tem o dever de zelar pelo Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil. As medidas cautelares, escopo da lide, ferem o sistema acusatório, vez que temos figurando a suposta vítima como acusador, investigador e julgador na figura de um mesmo ministro, o que, por si só, coloca em ameaça o ordenamento jurídico nacional, com consequências desastrosas ao processo penal, com produção de efeitos erga omnes, ou seja, um alcance perverso para toda a sociedade, pondo em risco o direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento, elencado na Constituição da República em seu artigo 5º, inciso 4º, que claramente dispõe: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ainda, por derradeiro, além da afronta ao direito de liberdade de expressão, viola o artigo 5º, incisos 59 e 55 da Constituição Federal, que claramente dispõe: 59. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. O próprio presidente do STF, ministro Dias Toffoli, disse no dia 28 de julho de 2020, em videoconferência ao jornal digital Poder 360, a rede social que difunde manifestações de maneira oculta, sem saber quem é o autor, de forma anônima ou através de mecanismos chamados de robôs, de retransmissão e que difundem ataques a instituições, ataque à democracia, que propõem volta de AI-5, que propõem fechar o STF, para ficarmos aí no âmbito do inquérito, não se pode ter a suspensão em nome da liberdade de expressão do veículo pelo qual eles fazem essa transmissão? No caso em tela, as manifestações são realizadas por pessoas reais, portanto, não existe anonimato nem a existência de robôs, o que põe por terra a liminar que censurou a liberdade de expressão e manifestação do pensamento garantidas pela Carta Magna. Olá pessoal, deputada federal Bia Kicis. Eu vim falar aqui com vocês sobre um dos temas mais importantes sobre o qual eu dedico meu mandato, que é o combate ao ativismo judicial. E nós estamos agora vivendo um momento muito crítico com relação a isso, quando esse ativismo ele advém diretamente de ministros do Supremo Tribunal Federal. Somente esses últimos dias nós tivemos 2 exemplos muito graves de ativismo. O que é o ativismo? O ativismo é quando o juiz ele se substitui ao legislador e ao invés de simplesmente fazer o seu papel de aplicar a lei, ou no caso até do Supremo, a Constituição, ao caso concreto, aos processos sobre os quais o juiz se debruça, que chegam ao juiz mediante provocação de uma parte interessada,
interessada, o juiz começa a falar e decidir sobre questões políticas que não estão nos autos. Então nós tivemos essa semana o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista, numa declaração, dizer o seguinte, que é preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável, é preciso pôr fim a isso. Então, a gente fica pensando assim, de que genocídio, em primeiro lugar, o ministro está falando, né? Porque nós vivemos nos últimos governos um genocídio, aí sim, verdadeiro, de jovens, né, de negros, de pessoas pobres, que têm sido assassinadas, e não só negros e pobres, mas toda a sociedade, que realmente nessas camadas mais pobres da sociedade aumenta a violência, né? Mas pessoas de todas as camadas sociais, de todos os níveis intelectuais, de todas as profissões, têm sido vítimas, sim, de assassinatos, 60 mil pessoas por ano, sem que o Estado tenha sido capaz de proteger essas pessoas. Aí a gente pode falar de genocídio, mas no governo atual, que genocídio é esse? Quem é que está cometendo genocídio junto com o Exército, segundo o ministro Gilmar Mendes? Então, esse é o tipo da declaração que nos deixa realmente muito preocupados, e o ministro da Defesa já respondeu, dizendo que as Forças Armadas, o Exército, têm se dedicado durante o coronavírus ao combate ao coronavírus, né? Então não há genocídio algum, o que há é agora uma modinha, né, de ficar falando do presidente da República com total desrespeito à autoridade máxima da República e chamando o presidente de genocida, o que é um crime, né? Porque genocídio é um crime contra a humanidade, e aí, no caso, estão atribuindo um crime, então já existe aí no mínimo uma calúnia, além de uma atividade política do ministro, que é muito preocupante. E aí, em seguida, a gente vê o ministro Barroso também falando, né? Falando da preocupação dele, tanto com a saúde, como com as redes estando disseminando ódio. Ele está muito preocupado com o ódio e a desinformação disseminada nas redes sociais. Isso coloca como presidente do TSE, tendo que tomar uma atitude para evitar que aconteça o que aconteceu no Brexit. O que aconteceu no Brexit? No Brexit, o povo inglês decidiu 2 vezes pela retirada, pela saída da